Nessa aula nós vamos estudar agora as equações do plano. Na aula anterior nós vimos as equações da reta. Na verdade nós vimos três tipos de equações, que foram as equações paramétricas, a equação vetorial e as equações simétricas da reta. Aqui agora no estudo do plano que nós vamos fazer, nós vamos ver também três tipos de equações. A primeira delas, que nós vamos ver, é a equação geral do plano. A equação geral do plano. Inclusive, o raciocínio que nós vamos fazer aqui agora no começo para deduzir a equação geral vai servir também de base para deduzir a equação vetorial do plano, que é a segunda equação que nós vamos ver. A equação geral do plano ela parece bastante com a equação geral da reta que vocês estudam na geometria analítica plana, lá no ensino médio. Para quem não lembra, a equação geral da reta no plano, ela em geral é apresentada dessa forma: ax mais by mais c igual a zero. Isso aqui lá no plano, isso é uma equação de uma reta, lá na geometria analítica plana. O que nós vamos ver agora é que no espaço, a equação vetorial do plano tem uma equação parecida com essa, né? Só que ela vai ter alguns argumentos a mais aqui. Então, como que a gente vai começar o nosso raciocínio? Vamos partir de um dos postulados da geometria euclidiana, que é o seguinte, que dados, vou considerar 3 pontos, A, B e C, esses pontos eles são não colineares. O que é não colineares? Lembrem lá, 3 pontos são não colineares quando os 3 pontos não são pontos de uma mesma reta. Então, 3 pontos não colineares. Então, por esses pontos, só passa um único plano, que eu vou dar um nome para ele, que eu vou chamar de π, como a gente costuma chamar isso na literatura. Então, se eu tenho 3 pontos não colineares, então vou colocar um A aqui, um B aqui e um C aqui, claramente não colineares, não tem como esses 3 pontos dessa forma que eles estão aqui pertencerem a uma reta. Então, esse postulado, um dos postulados da geometria, diz que por 3 pontos só passa um único plano, que eu chamei de π. Muito bem. Bom, por esses 3 pontos aqui, eu consigo, então, definir vetores. Vou definir vetores que eu vou colocar eles emanando aqui do ponto A. Então, eu tenho o vetor V aqui, que é o vetor AB. Então, esse aqui é o vetor AB, que eu vou chamar de V. E aqui o vetor AC, então, que eu vou chamar de U. Então, o U aqui é o vetor AC. Muito bem. Então, eu consigo definir esses dois vetores aqui. O que a gente sabe sobre esses vetores aqui? Como os pontos AB, ABC são não colineares, acontece o seguinte. Para o V de vetores aqui, ele tem que ser linearmente independente, como claramente está aqui. Esses vetores aqui são LI porque eles não são paralelos. Lembrem que dois vetores, um conjunto de dois vetores, ele vai ser linearmente dependente, ou seja, LD, se esses vetores forem paralelos. Se eles não são paralelos, eles são LI, linearmente independentes. Nesse caso aqui, esses vetores não são paralelos, portanto, eles são linearmente independentes. Se eles são linearmente independentes, eu consigo
calcular o quê? O produto vetorial entre eles. E esse produto vetorial não vai ser nulo. Em outras palavras, vou desenhar aqui, eu consigo definir um vetor normal, ou seja, perpendicular a esses dois vetores u e v. Vou escrever em vermelho aqui. Eu consigo calcular esse vetor aqui, que eu vou chamar ele de n. E esse vetor n aqui é o vetor que a gente chama de vetor normal ao plano. Então, n, o vetor n, que ele é justamente o produto vetorial de u por v, ele é chamado de vetor normal ao plano π. Bom, o que acontece aqui? Se eu conheço o vetor normal, eu conheço o plano. Porque o que o vetor normal me diz? Ele me diz a direção em que a face do plano está apontando. Então, basta eu ter um vetor normal para eu saber em que é o plano. E a gente vai ver como encontrar a equação do plano através do vetor normal. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou considerar um novo esquema aqui, agora só com o vetor normal e um ponto do plano. Então, aqui eu tenho meu plano π, tenho meu vetor normal aqui, fixado no ponto A. Então, eu conheço um ponto A do plano e conheço o vetor normal. Se eu quero saber um outro ponto P do plano aqui, então eu consigo traçar o vetor AP. Então, vamos supor que eu conheço esse ponto P aqui. Então, eu consigo traçar o vetor AP. Como o vetor n é normal ao plano, ou seja, ele é perpendicular ao plano, ele vai ser perpendicular a qualquer vetor que está em cima do plano, inclusive esse vetor AP que eu desenhei aqui. Então, esse vetor aqui, AP, é perpendicular ao vetor normal. Ou seja, então nós temos que produto escalar de n por AP, isso daqui vai ser zero. Condição de ser perpendicular, de dois vetores serem perpendiculares. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou chamar o vetor n de A, B e C. Daí, escrever o vetor em coordenadas. O ponto A eu vou chamar de x0, y0, z0. E vou chamar o P de x, y, z, que representa qualquer ponto aqui do plano. Certo? Eu marquei ele aqui em particular aqui, mas ele poderia ser qualquer outro ponto do plano. E da mesma forma eu teria essa igualdade aqui justamente porque para qualquer ponto aqui do plano o vetor AP vai ser perpendicular ao vetor normal. É isso que representa essa equação. Então eu tenho isso daqui. Então o que a gente vai ter? O vetor AP, ele é P menos A, que vai ser x menos x0, y menos y0, z menos z0. Então agora se eu substituir isso daqui e o vetor n na expressão aqui do produto escalar, o que eu vou ter? Então nós temos o vetor ABC vezes o vetor AP, que é x menos x0, y menos y0, z menos z0, isso tem que ser igual a zero. Aquela equação lá do produto escalar. Então isso daqui vai ser, vamos desenvolver isso. Então isso daqui vai ser A vezes x menos x0, mais B
vezes y menos y0, mais c vezes z menos z0, isso igual a 0. Então, vou ficar com isso daqui, ó. Ax menos ax0, distribuindo aqui o a, o b e o c. By menos by0, mais cz menos cz0 igual a 0. Então, agora eu vou organizar isso daqui. Eu posso escrever dessa forma. Ax mais by mais cz mais menos ax0 menos by0 menos cz0 igual a 0. Essa expressão aqui, ó, que está entre parênteses, eu vou chamar de d. Portanto, o que eu obtenho é ax mais by mais cz mais d igual a 0. Isso daqui é o que a gente chama de equação geral do plano. Então, eu vou dar um número por isso daqui. Ou seja, a equação 1, que eu acabei de concluir agora, ela é chamada de equação geral do plano. Então, aqui nós temos alguns exemplos de equações do plano. Então, exemplos. Então, 2x mais 3y menos 4z mais 1 igual a 0. Uma equação do plano. X mais y igual a 3 é uma equação do plano. Nesse caso aqui, o coeficiente do z é 0, na verdade, o que nós temos aqui. A forma completa de escrever isso daqui seria x mais y mais 0z menos 3 igual a 0. Então, a gente tem uma equação do plano, onde o c aqui da equação do plano, da equação geral do plano é 0. Nós podemos ter casos onde mais de dois coeficientes aqui sejam 0, por exemplo, 2x e menos 3 igual a 0. Então aqui, nesse caso, a fórmula da equação geral seria 2x mais 0y mais 0z menos 3 igual a 0. Então também é uma equação do plano. Outro exemplo também que vou colocar aqui, por exemplo, z igual a menos 3 também é uma equação do plano. Usei 3 aqui, vamos colocar uma outra, menos 5. Então, também é uma equação do plano, onde você poderia escrever dessa forma aqui, mais z mais 5 igual a 0. Então, todas essas equações aqui são equações de plano. Depois a gente vai ver que esses casos 2, 3 e 4 aqui são casos especiais, onde acontecem algumas, onde a posição relativa do plano no espaço ela é diferenciada, vamos dizer assim. Muito bem, agora vamos ver um outro tipo de equação, que, como eu disse lá no começo, é a equação vetorial do plano. E a gente vai usar parte do raciocínio anterior. Equação vetorial do plano. Então aqui eu estou com o meu plano. Tenho os meus pontos A, B e C. Então aqui é o meu vetor V e aqui é o meu vetor U. Então se eu quero saber qual que é um ponto P aqui do plano, para poder encontrar as equações, para poder caracterizar o plano, para qualquer ponto P aqui do plano eu consigo então traçar o vetor AP. Então aqui eu tenho o meu vetor AP.
O que acontece aqui? Como esses três vetores aqui estão no plano, no próprio plano π, esses três vetores são coplanares. Então, uma informação que a gente tira aqui é que os vetores U, V e AP precisam ser coplanares para que o ponto P esteja aqui no plano. Então, eles são coplanares. Ou seja, a gente sabe uma condição, a gente sabe qual que é a condição para que três vetores sejam coplanares. Isso é, o produto misto desses vetores U, V e AP aqui tem que ser nulo. Não importa a ordem que eles apareçam no produto, vai ser nulo. Agora vamos lembrar o que é o produto misto. Então vou considerar U como sendo o 1, o 2, o 3. O V vai ser V1, V2, V3, as componentes aqui dos vetores U e V. O meu ponto A de novo vai ser x0, y0, z0. E P vai ser x, y e z, como anteriormente. Então, eu já sei que o meu vetor AP é x menos x0, y menos y0, z menos z0. E, portanto, o produto AP, U e V, produto misto aqui, ele é aquele determinante. Primeira linha, as componentes do vetor AP, então x menos x0, y menos y0, z menos z0. Segunda linha, componentes do vetor U, então o 1, o 2, o 3. E agora, na última linha, componentes do vetor V. Acontece que a gente sabe que propriedade de determinantes é que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da matriz transposta daquela matriz. Ou seja, esse determinante aqui também é igual ao determinante da matriz x menos x0, y menos y0, z menos z0, o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3. E isso aqui, esse produto aqui, como a gente viu, ele tem que ser nulo. Então, isso aqui é zero. Por que é zero? Por conta do nosso raciocínio aqui na página anterior. Agora, vamos lembrar lá atrás, quando a gente estava estudando dependência linear, que três vetores eram linearmente dependentes se o determinante da matriz formado, cujas colunas eram as componentes dos vetores, esse determinante tinha que ser nulo. Certo? Lembrem disso. Lá atrás, quando a gente estava estudando conjuntos linearmente dependentes e independentes. Então, um conjunto de três vetores no espaço, ele é linearmente dependente se esse determinante aqui, dessa matriz formada, cujas colunas são as componentes dos vetores, ele é nulo. Então, essa condição aqui, do produto misto ser nulo, é a mesma coisa que o determinante dessa matriz aqui ser nulo. Só que o determinante dessa matriz aqui ser nulo significa que os vetores AP, U e V são linearmente dependentes. Então, isso significa
Isso significa que os vetores AP, U e V, eles são linearmente dependentes, ou seja, são LD. E o que isso significa? Significa que qualquer um desses vetores aqui é combinação linear dos outros. Logo, AP, o vetor AP, por exemplo, pode ser escrito como combinação linear dos vetores U e V. Ou seja, existem constantes que eu vou chamar de lambda e mi, duas letras gregas, lambda e mi, duas constantes lambda e mi reais, tais que o vetor AP se escreve como combinação linear lambda U mais mi vezes V. Agora o AP aqui pode ser escrito como P menos A igual lambda U mais mi vezes V. Certo? Vezes aqui o produto de um escalar por vetor. Por fim, o P se escreve como A mais lambda U mais mi V. Isso daqui é o que a gente chama de equação vetorial da reta. Então essa equação, vou chamar de 2 aqui, a equação 2 é chamada de equação vetorial da reta. Ela é chamada de equação vetorial por quê? Porque dados dois vetores, esses dois vetores aqui, eu conheço, dados dois vetores eu consigo então, portanto, definir um plano. E o ponto A é o ponto do plano, é o ponto que está no plano definido pelos vetores U e V. Então essa equação ela é escrita em função de um ponto e de dois vetores, por isso chamada de equação vetorial. Agora, por fim, o terceiro tipo de equação que nós vamos ver são as equações paramétricas do plano. Equações paramétricas essas equações paramétricas a gente vai encontrar lá da mesma forma que nós fizemos para a reta. Então eu vou considerar a equação vetorial. Então considero a equação de um plano π. É P igual a mais lambda U mais mi V. E vou chamar o meu ponto A de x0, y0, z0, o P de x, y, z, o vetor U, novamente, vou colocar como coordenadas o 1,
o 2, o 3 e o vetor v como coordenadas v1, v2, v3. E vamos substituir essas informações aqui na equação vetorial. Então, substituindo, nós temos o seguinte. Então, o ponto P, que é x, y, z, ele vai ser igual a x0, y0, z0, mais lambda vezes o 1, o 2, o 3, mais mi vezes v1, v2 e v3. Então, agora isso pode ser escrito como x, y, z igual a x0, y0, z0, mais lambda u1, lambda u2, lambda u3, mais mi v1, mi v2, mi v3. Então, isso daqui vai me dar, no fim, aqui, x, y, z igual a x0 mais lambda u1 mais mi v1, y0 mais lambda u2 mais mi v2 e z0 mais lambda u3 mais mi v3. Então, agora colocando por igualdade de pontos aqui, então x vai ser igual a x0 mais lambda u1 mais mi v1, o y0 vai ser, o y vai ser igual a y0 mais lambda u2 mais mi v2 e o z vai ser igual a z0 mais lambda u3 mais mi v3. Essa equação escrita em forma paramétrica é o que a gente chama de equação paramétrica do plano. Então, essa equação, então a equação 3 é chamada de equação paramétrica da reta, do plano. Aproveitando aqui, deixa eu só checar se eu escrevi aqui. Ok, escrevi aqui reta, mas não é reta, aqui é plano. Então aqui é a equação vetorial do plano. Então aqui, equação vetorial do plano. Só corrigindo aqui para... Então esses são os três tipos de equações do plano que nós vamos trabalhar com elas. Então agora nós vamos ver um exemplo de como encontrar as equações do plano. E nós vamos ver, no caso da equação geral, quando a gente for calcular a equação geral, apesar de eu ter definido e encontrado a equação utilizando um vetor normal, mas para efeitos de cálculo daquela equação, a gente usa, na verdade, a condição do produto misto ser nulo, aquela que eu utilizei para encontrar a equação vetorial do plano. Então, a gente vai ver que não é muito prático você calcular o vetor normal primeiro, para depois você calcular a equação do geral do plano. Você consegue isso diretamente utilizando a condição do produto misto ser nulo. É o que a gente vai ver agora. Então vamos ver aqui um exemplo. Então, exemplos. O primeiro exemplo. Então vamos encontrar
a equação do plano π que passa pelos pontos. Quais pontos são esses? A igual 3, 1, 0. B igual 0, 0, 1. E C igual 1, 2, menos 1. Então, vamos encontrar a equação do plano que passa por esses 3 pontos. O que eu vou considerar aqui? Olha só. Então, estou com 3 pontos aqui, vamos só fazer um esqueminha aqui. Uma coisa muito importante na hora de resolver exercícios, sempre tente fazer um esquema geométrico, não precisa, um esquema geométrico do problema que você está tentando resolver. Não precisa ser nada perfeito, mas desde que você consiga um esquema daquilo que o problema está te dizendo, para que você consiga entender o que você tem que fazer. Então, por exemplo, aqui eu tenho meus 3 pontos, não estão marcados no espaço, mas eu tenho os meus 3 pontos que determinam o plano π. Então, o que eu vou fazer? Vou considerar dois vetores aqui, o vetor AB. Então, aqui eu tenho o meu vetor AB. E aqui eu vou considerar o meu vetor AC. Então, vou chamar esse aqui de U, vou chamar esse aqui de V. Então, vamos lá, solução. Então, sejam U igual a AB e V igual a AC. Vamos calcular esses vetores aqui. Então, U é igual a B menos A, portanto, ele é 0, 0, 1 menos 3, 1, 0, isso daqui então vai ser menos 3, menos 1, 1. O vetor V, ele é então C menos A, que é 1, 2, menos 1, menos 3, 1, 0, e isso daqui é igual a menos 2, 1, menos 1. Bom, com esses vetores aqui, vamos utilizar aquele raciocínio do ponto P aqui no plano. Então, se eu quero encontrar um ponto P qualquer aqui, então esses vetores AB, que é o vetor U, AC, que é o vetor V, e o vetor AP aqui, eles são coplanares. Portanto, o produto misto deles tem que ser 0. Então, seja P de coordenada x, y, z, pertencente ao plano π. Então, a gente sabe que o AP, U e V são coplanares e, portanto, vale o que? O produto misto AP, U e V é 0. Mesmo raciocínio que a gente fez para deduzir a equação vetorial da reta, mas o que a gente vai encontrar aqui, na verdade, é a equação geral. O AP, então nós temos algumas coisas aqui. O AP, ele é P menos A, portanto é x, y, z, menos o ponto A, que é 3, 1, 0. Portanto, ele é igual a x menos 3, y menos 1 e z.
Então, o que nós temos? Esse produto aqui, AP, U e V, é esse determinante aqui, ó. X menos 3, Y menos 1, Z, que são as coordenadas, são as componentes do AP. Componentes do U aqui agora, menos 3, menos 1 e 1. E componentes do V, menos 2, 1 e menos 1. Ótimo. Então vamos calcular esse determinante agora. Então isso daqui vai ser x menos 3 vezes menos 1 vezes menos 1 é o próprio x menos 3. Y menos 1 vezes 1 vezes menos 2, isso aqui vai ser menos 2 vezes y menos 1. Vou continuar aqui embaixo. Agora, z vezes menos 3 vezes 1 é menos 3z. Então, isso aqui ó, termina a parte negativa. Então, o que eu fiz? Esses produtos aqui. Ó. Então, eu fiz esses. Agora, eu vou fazer esses. Esse daqui, que é a parte negativa. E depois esse daqui. Então, ó, z vezes menos 1 vezes menos 2, isso é mais 2z. Então, é menos esse produto aqui. Então, isso é menos 2z. Agora aqui, menos 1 vezes... 1 vezes 1 vezes x menos 3. Então, isso vai ser menos x menos 3. E aqui agora, menos 1 vezes menos 3 vezes y menos 1. Então, isso daqui vai ser menos com menos aqui vai dar mais, então isso vai ser 3y menos 1. Então, vamos ajustar as coisas aqui agora. Eu tenho x menos 3 aqui e tenho menos x menos 3 aqui. Então, esse aqui cancela com esse daqui. Agora, aqui posso distribuir. Então, vai ficar menos 2y mais 2. Aqui, menos 3z menos 2y, isso é menos 5z. E aqui também vou distribuir, vai ficar menos 3y, menos 3. No fim das contas, então, o produto AP, U, V vai ser igual ao quê? Posso somar o menos 2y com menos 3y aqui, então isso vai ficar menos 5y. Aqui já tinha o menos 5z, vamos colocar ele aqui, menos 5z. E por último, o 2 positivo com menos 3. Inclusive não é menos aqui vou fazer uma regra de sinal, menos com menos aqui vai ser mais. Então, 2 mais 2 com mais 3, isso vai ficar mais 5. Então, esse é o produto misto. Mas a gente sabe que esse produto misto aqui é nulo. Então, portanto, menos 5y menos 5z mais 5 tem que ser igual a 0. Se eu dividir isso aqui tudo por menos 5, então dividindo tudo isso daqui por menos 5, vou fazer regra de sinal aqui e vou simplificar tudo por 5. Vai ser y
mais z menos 1 igual a zero. Então, isso daqui é a equação geral do plano. Que plano é esse? Plano que passa por aqueles pontos A, B e C do começo do exercício. Então, essa é a ideia. Você utiliza, para encontrar a equação geral, você utiliza essa noção do produto misto. Agora, exemplo 2. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Agora, determinar as equações paramétricas do plano π que contém a reta x menos 1 dividido por menos 3, aqui é a equação simétrica de uma reta, y mais 2 sobre 1 igual z menos 5 sobre 4, contém essa reta e o ponto B igual a 1, 1 e 1. Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, vamos fazer um esquema para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho uma reta R, que é representada por essa equação, e um ponto B aqui fora dela. Essa equação passa por um ponto A aqui. Esse ponto A pode ser encontrado aqui na equação da reta. E aqui a gente tem o plano. O que acontece? É também um postulado lá da geometria euclidiana que por um ponto e uma reta fora, por uma reta e por um ponto fora dessa reta, passa um único plano que contém esses dois elementos. Ou seja, se eu tenho uma reta e um ponto fora dela, só existe um plano que contém esse ponto B e essa reta R. Então, a gente quer encontrar a equação desse plano. É o que o problema está pedindo. O que a gente sabe dessa equação da reta aqui? Ela passa por um ponto A e tem um vetor diretor V. Vou chamar ele de V aqui. Para escrever a equação de um plano, eu preciso de dois vetores. Um vetor eu já tenho, que é o vetor diretor da reta. Qual vai ser o outro vetor? Vou considerar o vetor que sai de A e vai até em B. Então, vou considerar esse vetor que sai de A e vai até B. Então, esse vetor aqui, que eu vou considerar. Então, com esses dois vetores aqui, eu vou conseguir escrever a equação vetorial do plano e, por consequência, as equações paramétricas do plano. Então, vamos olhar para a reta aqui e descobrir quem é o ponto A e quem é o vetor V. Lembra que as componentes do vetor V são os denominadores aqui na equação simétrica. Então, da reta R, vou chamar essa reta de R aqui. Então, nós temos duas coisas. Primeiro, vetor diretor V como sendo menos 3, 1, 4. Certo? São as componentes do vetor. E quem que é o ponto? Quem vai ser o ponto A ali? É os pontos que aparecem
é os números que aparecem aqui. Ó. Lembra que uma equação simétrica, ela se escreve dessa forma: x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b, e z menos z0, isso aqui igual z menos z0 sobre c. Nesse caso aqui, o ponto A é o x0, y0, z0, e o vetor diretor é A, B, C, que foi o que eu escrevi aqui como sendo o vetor V. Então, quem que vai ser o ponto A aqui nesse caso? Então, vai ser 1, como aqui é positivo, então aqui vai ser menos 2, certo? Para fazer regra de sinal com isso daqui, e 5. Conseguiu o ponto A. Então, agora vamos escrever o vetor AB. Então, logo, o que nós temos? O vetor AB é B menos A, que é igual a 1, 1, 1, menos aquele ponto A que a gente calculou, que é 1, menos 2, 5. E isso daqui, portanto, é 0, certo? 1 menos 1, 0, 3 e menos 4. Esse vetor AB, então, seja V igual ao vetor AB. Na equação vetorial da reta, na equação vetorial do plano, então nós temos o seguinte, ó, a equação vetorial é o ponto A mais lambda U mais μ vezes V, equação do plano. Então o ponto P vai ser o ponto A, que é 1 menos 2, 5, mais lambda vezes U, que é menos 3, 1, 4, mais μ vezes o vetor V, que eu chamei de AB aqui, que é esse vetor. Então é 0, 3, menos 4. Então agora vamos somar tudo isso daqui. Então isso daqui vai ser P igual a 1 menos 2, 5, mais menos 3 lambda, lambda, 4 lambda, mais 0 aqui, quando eu multiplico μ dá 0, 3μ, menos 4μ. Então, por fim, aqui a gente tem que P igual a 1, menos 3 lambda, mais 0 aqui, então continua igual, menos 2, mais lambda, mais 3μ, e 5 mais 4 lambda, menos 4μ. Então, quem são as equações paramétricas? Então, aqui as equações paramétricas são x igual, primeira coordenada ali do ponto, 1 menos 3 lambda, y é igual a menos 2 mais lambda mais 3μ, e z igual a 5 mais 4 lambda menos 4μ. Então essas aqui são as equações paramétricas e o exercício termina aqui. Bom, o que eu vou falar agora é sobre alguns casos particulares de equação do plano, inclusive eu já mencionei alguns deles durante a aula. Vou falar desses casos particulares e começar a falar também da representação do plano no espaço euclidiano. Até agora eu não falei nada sobre a representação, de como representar um plano no espaço euclidiano. Então vamos considerar aqui, primeiro, então, alguns casos
particulares, que são fáceis de construir a representação desse plano. E depois a gente passa para o caso geral. Bom, os primeiros casos particulares que eu vou falar são dos planos coordenados. Lembra quando eu defini o que era o espaço euclidiano? A gente dividiu ele em regiões que eu chamei de octantes, e essa divisão era feita por 3 planos. Esses planos é o que eu chamei de planos coordenados. E agora a gente vai falar sobre a equação desses planos. São os primeiros casos particulares de equação do plano que eu vou comentar. Então, o primeiro é o plano XY, ou seja, é o plano formado pelos eixos XY do espaço euclidiano. A equação desse plano é z igual a zero. Então, no plano lá, vou fazer só no primeiro quadrante. Então, a gente tem aqui o eixo x, o eixo y e o eixo z. E o plano XY é justamente esse plano aqui. Então, esse plano aqui é o plano XY. E ele acontece justamente quando o z aqui é zero. Então, esse aqui é o plano XY. Agora, o segundo caso também um outro plano coordenado, é o plano YZ. Então, é o plano determinado pelos eixos Y e eixo Z. Então, esse plano ele tem a equação x igual a zero. Então, no espaço euclidiano, também eu vou fazer só no primeiro quadrante. Aqui eu tenho x, y e z. E aqui eu vou ter uma representação do meu plano YZ. Então ele ocorre quando x aqui é zero. Terceiro caso particular agora também é o último plano coordenado, que é o plano XZ. Então esse plano vai ter a equação y igual a zero. Então nesse caso aqui, vamos desenhar aqui no primeiro quadrante também. Então eu tenho x, y e z. Então a representação do meu plano ocorre no plano o plano formado pelos eixos x e z, ou seja, é esse plano aqui do lado. Então, esse aqui é o plano XZ. Então, ele ocorre quando o y é zero. Os outros casos que eu vou falar agora são de planos mais gerais, onde o x aqui, o y e o z não são necessariamente zero. Então, eles podem assumir um valor diferente. Então, o quarto caso, eu vou falar, é o plano de equação z igual a k, onde k aqui é uma constante real, não necessariamente zero. Então, qual que é a representação desse plano? Esse plano ele vai ser um plano paralelo ao plano x igual a zero, ao plano xy. Não defini o que é paralelismo ainda, a gente vai ver isso na próxima aula com detalhes. Mas o que eu posso adiantar é que um plano, no caso o plano z igual a k, é paralelo ao z igual a zero se ou eles são iguais, ou seja, todos os pontos coincidem, ou eles são distintos, nenhum ponto coincide.
Para planos, essa é uma definição de paralelismo. Ou todos os pontos coincidem, ou seja, esses planos são coincidentes e, portanto, paralelos, ou esses planos não se interceptam. Não tem nenhum ponto que é a interseção desses dois planos. Nesse caso, esses planos também são paralelos. Então, o que é o plano Z igual a K? Eu venho aqui no Z, marco o meu valor K, não sei qual que é, aqui eu estou representando como sendo positivo, poderia ser negativo aqui embaixo também, mas vamos representar ele aqui. E o que é a equação do plano? Como ele é paralelo, então ele vai ser o plano paralelo ao plano do chão aqui, do eixo formado pelo x e o z. Então ele vai ser um plano dessa forma aqui. Ó. Vamos tentar fazer da melhor forma possível para enxergar. Então ele vai estar na altura K ali no eixo Z, nessa altura K aqui. E nota que ele é um plano que é paralelo a esse plano que está embaixo aqui. Ó. Não vou desenhar ele com detalhes, mas ele é paralelo ao plano XZ. Então esse é o plano Z igual a K. Se o K for negativo, o plano vai estar abaixo aqui do plano XY. Se for positivo, ele vai estar acima da mesma forma que eu desenhei aqui. Próximo caso, também uma variação do plano YZ, que é o plano de equação x igual a k. Mesma forma, k constante, real, não necessariamente nulo. Então a gente está com... Vamos fazer a representação desse plano. Então, novamente, esse plano x igual a k vai ser paralelo ao plano YZ. E como é que a gente faz ele? Constrói a representação. A gente vem aqui no X, faz como a gente fez no caso do Z. Marca o K. E como ele vai ser paralelo a esse plano que está aqui, ó, ele tem que ser idêntico a esse plano, só que vai deslocado para cá, ó, no nível K aqui do X. Então ele vai ser esse plano aqui. Ó. Ele vai ser dessa forma. Ele vai ser esse plano aqui, paralelo. Então esse aqui é o plano x igual a k. É claro que esse plano aqui ele continua para cá, certo? Quando eu tenho o sistema completo, continua para cá e para cima também, indefinidamente. Aqui eu só estou fazendo o desenho na parte que eu escolhi fazer a representação desse plano, mas ele é infinito. Ele se estende dessa forma ao longo de todo o espaço, para cá, para baixo e para cima e assim por diante. Por último, que generalizam aqueles planos coordenados é o plano y igual a k. Então aqui também é um plano k constante. Então esse plano também vai ser paralelo ao plano xz. Então tem o x aqui, tem o y aqui, z aqui. Vou marcar o k aqui no eixo y. E como eu disse, ele vai ser paralelo ao plano coordenado aqui. Então vou fazer ele paralelo. Então ele vai ser um plano, nesse pedaço aqui que eu estou desenhando, ele vai ser um plano dessa forma aqui. Então esse plano que está aqui é o plano y igual a k, paralelo ao plano xz.
Outros casos particulares, vamos pensar na equação geral do plano, como a gente está fazendo aqui. É quando eu tenho a equação geral do plano, onde um dos coeficientes da equação é nulo. Então lembra que a equação geral do plano é ax mais by mais cz mais d igual a zero, certo? Então, alguns casos particulares ocorrem que tem uma representação interessante no espaço, é quando a gente considera como somente uma desses coeficientes, a, b ou c, sendo zero. Então, por exemplo, vamos considerar o plano ax mais by mais d igual a zero. Nesse caso aqui eu estou fazendo c como sendo igual a zero. Essa equação aqui lembra a equação de uma reta. E essa equação dessa reta é o que vai me ajudar a fazer a representação desse plano. Como está em x e y, e o z pode ser qualquer valor, então essa equação da reta ela vai ser a mesma em qualquer plano x igual a k. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu desenhar um plano x igual a k aqui, essa equação não vai mudar porque o z não influencia. Então eu posso desenhar a mesma reta em qualquer plano paralelo ao plano x, y. Em particular, eu posso fazer essa reta aqui, a equação dessa reta, no plano x e y aqui embaixo. Então a equação dessa reta vai ser uma equação desse tipo aqui. Vai ter um valor aqui, vai ter um valor aqui, e eu vou ter a minha reta cruzando daqui até aqui. Ela se estende aqui ao longo também do plano, mas eu vou considerar só até aqui. Então, como eu disse, em qualquer nível aqui que eu escolho, o plano que eu considerar aqui, eu posso fazer essa mesma reta. Na verdade, o plano, o que vai acontecer com o meu plano de equação dessa forma? Ele vai ser um plano paralelo ao eixo Z. Então, ele vai ser um plano com uma representação dessa forma aqui. Esse plano não intercepta o eixo Z. Então, esse é o plano ax mais by mais d igual a zero. Quem são esses pontos aqui? Esse ponto aqui é x igual menos d sobre a. E esse ponto aqui é y igual menos d sobre b. Eu obtenho justamente dessa equação aqui fazendo x igual a zero para encontrar o y, fazendo y igual a zero para encontrar o x aqui nessa equação. Então essa é a representação do plano. Ele vai ser um plano paralelo ao eixo z. Em outras palavras, ele não intercepta o eixo z. Ou a gente pode falar também, ele vai ser um plano que está em pé aqui no meu espaço euclidiano. Então essa é a representação desse tipo de plano, um plano que não intercepta o eixo z. Próximo caso, vamos considerar o plano de equação ax mais cz mais d igual a zero. Nesse caso aqui, esse plano, ele vai ser um plano paralelo ao eixo y, ou seja, quando a variável não aparece aqui, o plano vai ser paralelo ao eixo da variável que não está aparecendo aqui.
Essa é a regra básica para a gente conseguir representar esse plano. Então aqui eu tenho o meu espaço euclidiano x, y, z. Essa é uma equação em x e z. Então eu vou construir essa reta no plano xz. Então da mesma forma que no caso anterior, eu vou marcar aqui os valores. Isso vai me dar uma reta aqui. E esse plano agora, então, ele vai ser um plano que se estende dessa forma, paralelo ao eixo y. Então ele vai ser esse plano aqui. Esse plano ele não intercepta o eixo y aqui. Nota que isso aqui ele está dessa forma aqui, ó, certo? Então ele não está interceptando o eixo y. Então esse aqui é o meu plano AX mais CZ mais D igual a zero. Então o que é esse plano? Então, é um plano paralelo ao eixo y. No caso anterior, que a gente tinha um plano, aqui eu não escrevi, mas isso aqui é um plano paralelo ao eixo z. Todo plano de equação dessa forma aqui, onde o a e o b são não nulos, esse plano aqui vai ser um plano paralelo ao eixo z. Se o d for igual a zero, esse plano aqui ele vai conter justamente o eixo z. Mas ele vai continuar sendo um plano vertical. E esse aqui, no caso, um plano paralelo ao eixo y, e agora justamente o que sobra é o plano, o último caso particular que eu vou comentar, que é o plano de equação AY mais B mais CZ, AY BY mais CZ mais D igual a zero. Então esse plano aqui, como a equação está em y e z, eu vou construir essa reta aqui dessa equação aqui no plano YZ. Ou seja, isso aqui é uma equação de uma reta nesse plano aqui que me serve de guia para eu construir o plano. Então isso daqui vai me dar uma reta, da mesma forma que nos exemplos, nos casos anteriores. Então eu tenho essa reta aqui. Depois que eu construo essa reta, como ele é paralelo ao eixo Z, então vai ser um plano assim. Então vai ser um plano dessa forma aqui. Então esse é o meu plano. BY mais CZ mais D igual a zero. Lembrando que essa reta aqui é a reta que tem essa equação também, feita no plano YZ. Então lembrando, esse plano aqui não intercepta o eixo X. Ele é um plano paralelo ao eixo X. Então esses são os 9 casos assim, particulares de planos que são fáceis de você construir. Basta que você saiba
essas regrinhas que eu acabei de falar. Então, por exemplo, se a equação do plano não tem a variável x, então a representação do plano vai ser um plano que é paralelo ao eixo x. Naqueles primeiros casos aqui, vamos voltar aqui no caso, por exemplo, z é igual a k. Nota que esse plano aqui, ele não tem nem x e nem y na equação dele, é simplesmente z igual a k. Então o que está acontecendo com esse plano aqui? Ele é um plano que é paralelo tanto ao eixo x quanto ao eixo k. Quando eu junto essas duas informações, esse paralelo tanto ao eixo x quanto ao eixo y, resulta que ele é paralelo ao plano xy, portanto ele acaba sendo esse plano horizontal aqui. Então são essas informações geométricas básicas aqui do que a gente está falando, que ajudam a construir uma representação dos planos nesses casos particulares. Agora, no caso geral, então vamos falar aqui do caso da construção de um plano ax mais by mais cz mais d igual a zero, no caso geral. Então, quando eu tenho A, B e C diferentes de zero. Então, eu vou fazer isso aqui com um exemplo. É mais fácil exemplificar isso. Então, nesse exemplo, eu quero construir o plano x mais y mais z menos 3 igual a zero no espaço euclidiano. Então, no espaço euclidiano. Então, o que eu faço aqui? Como essa é uma equação geral que não tem, que todas as variáveis aqui aparecem, então esse plano ele não vai ser paralelo a nenhum dos eixos. Em particular, ele vai interceptar todos os eixos do sistema. Então, qual que é a estratégia para representar uma porção do plano? A gente não representa o plano inteiro, a gente representa uma porção dele. Então, a gente considera os casos quando a gente restringe esse plano aqui aos planos coordenados, ou seja, eu considero os casos quando x igual a zero desse plano, também considero os casos quando y igual a zero e também quando z igual a zero. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou restringindo o plano quando x igual a zero. Quando eu faço x igual a zero, nós temos essa equação aqui, vai sobrar y mais z menos 3 igual a zero. Quando y igual a zero, o que nós temos? Uma equação também de uma reta, x mais z menos 3 igual a zero. E também para z igual a zero, nós temos x mais y menos 3 igual a zero. Então a gente tem três equações de retas. Onde que essas retas estão? Nesses planos aqui onde eu restringi. Ou seja, no plano x igual a zero, que é o plano yz, no plano y igual a zero, que é o plano xz, e no plano z igual a zero, que é o plano xy. Então eu vou fazer essas três retas nesses três planos. Então vamos lá. Esse é o primeiro passo da construção. Então aqui eu tenho x, tenho y e tenho z. Vamos construir de uma outra cor aqui. Então vamos lá, quando x igual a zero, então eu tenho que construir a reta no plano
no plano Z, no plano YZ. Então, para x igual a 0, vamos lembrar que nós temos, então, para x igual a 0, nós temos a equação da reta y mais z menos 3 igual a 0. Então, como é que eu represento essa reta aqui no plano YZ? Então, aqui vou fazer de novo, por exemplo, nessa reta agora eu vou fazer y igual a 0. Então, ó, fazendo y igual a 0, nós temos z igual a 3 nessa equação. Então, vamos marcar z igual a 3 aqui. 1, 2, 3. E agora, fazendo z igual a 0, o que nós temos? Vamos ter y igual a 3 nessa equação aqui. Portanto, vamos marcar y igual a 3 aqui. Então, z igual a 3, depois y 3 aqui. Então, a minha reta vai ser a reta que sai desse ponto e passa por esse no eixo XY. Processo padrão de construir uma reta no plano, lá da geometria analítica plano. Então, esse é o caso para x igual a 0, para essa equação aqui. Agora, para y igual a 0, então nós temos x mais z menos 3 igual a 0. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, fazendo x igual a 0, nós obtemos z igual a 3. Então, fazendo x igual a 0, obtemos z igual a 3, que já está marcado aqui. E agora, fazendo z igual a 0, o que nós obtemos dessa equação aqui? Fazendo z igual a 0, obtemos x igual a 3. Então, vamos marcar x igual a 3 aqui. Então, aqui vai ser o 3. Então, a equação da reta vai ser que sai desse ponto e chega aqui. Por fim, a gente tem que considerar o caso, vamos fazer ele aqui embaixo, quando z igual a 0, que é o caso da equação x mais y menos 3 igual a 0. Então, o mesmo procedimento, fazendo x igual a 0, a gente obtém y igual a 3, nessa equação aqui. E fazendo y igual a 0, nós temos que vai x igual a 3, nessa equação. Então, y igual a 3 aqui, x igual a 3 marcado aqui. Então, a reta vai ser justamente essa daqui. Nota que essas retas aqui, ó, agora formaram um triângulo aqui. E esse triângulo é justamente a porção do plano que eu quero construir. Então, na verdade, o meu plano vai ser esse triângulo que está desenhado aqui. A face desse triângulo é justamente uma porção do plano. O plano se estende por todo o espaço, mas a gente só consegue, com esses artifícios aqui, desenhar essa pequena parte do plano que a gente quer construir. Então, essa porçãozinha aqui é o plano x mais y mais z menos 3 igual a 0. Então, esse aqui
o plano que eu queria construir. Então, qual que é a estratégia? Pego a equação completa do plano e vou restringir aos planos coordenados. Essa é a equação do plano. Então, quando eu faço x igual a zero nesse plano, eu encontro a equação de uma reta. Reta essa que vai ser desenhada, que a gente vai fazer a representação dela no plano que eu restringi. Então, nesse caso, plano x igual a zero, então vai ser no plano YZ. Que equação de reta que está no plano YZ? Essa daqui, que foi o que eu fiz. Usei a estratégia básica para a gente conseguir representar uma reta, certo? Que é encontrar dois pontos e depois traçar essa reta. E tracei primeiro essa reta aqui. Depois eu restringi no plano y igual a zero, ou seja, no plano xz. No plano xz, que reta que eu vou desenhar? A reta que eu obtive da equação do plano aqui, quando eu fiz y igual a zero. Ou seja, x mais e menos 3 igual a zero. Mesmo procedimento, construí a equação da reta aqui. Fiz a representação da reta aqui. Por fim, faço z igual a zero no último plano coordenado aqui. E representei essa reta que eu obtive da equação do plano fazendo z igual a zero. Representei essa reta aqui. Nota que eu obtive um triângulo. Você sempre vai obter um triângulo no final. Esses pontos sempre vão conectar. Então, quando você for representar um plano, na verdade basta fazer duas vezes os dois casos, porque o terceiro você sempre vai conseguir conectar. Eu fiz aqui o terceiro caso para demonstrar qual é o processo completo. Mas depois que eu fiz o primeiro caso, x igual a zero e y igual a zero, eu já tinha obtido esses três pontos aqui. Então eu poderia ter ligado essa reta a essa e obter o triângulo que dá a porção do plano. Então depois que eu faço essas restrições e encontro essas retas, eu ligo os pontos, obtenho o triângulo e, portanto, esse triângulo é um triângulo que há uma porção do plano de equação dada pelo problema em questão. Nesse caso, x mais y mais e menos 3 igual a zero. Então esse é o procedimento básico de você representar um plano no espaço.